Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de história. Hoje o nosso assunto é Inconfidência Mineira e também temos outras revoltas, que aconteceram aqui no Brasil. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração que ocorreu em Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto, que é no estado de Minas Gerais, em 1789. Os inconfidentes eram pessoas cultas, idealistas, alguns eram muito ricos. Entre eles destacou-se um homem simples, que era um dentista, ambulante, mascate, garimpeiro e muito corajoso, chamado Joaquim José da Silva Xavier, que era apelidado de Tiradentes. Aí nessa imagem, estamos representando para vocês, temos Tiradentes. A produção de ouro, em Minas Gerais começou a diminuir e os mineradores não conseguiram mais pagar os impostos que o governo português exigia. Assim, ocorreu uma revolta da população. Alguns fatores, que determinavam esse movimento de Inconfidência Mineira foram a cobrança excessiva de impostos, com taxas altíssimas pelo governo português, e o decreto da derrama, que foi expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem os seus bens para saldar as dívidas. Isso levou o povo ao desespero. Os inconfidentes resolveram iniciar a revolta no dia da derrama e tinham também como objetivo a independência do Brasil. Eles pretendiam instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Os planos dos Inconfidentes foram frustrados por um de seus membros, chamado José Silvério dos Reis, que denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. O governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama. Os planos foram por água abaixo, alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos e Tiradentes foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, deixando uma semente de luta pela liberdade. Outro movimento foi a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798, aconteceu na Bahia, um outro movimento que teve características bem diferentes do movimento anterior, da Inconfidência Mineira, especialmente pelo fato dos participantes pertencerem às camadas mais pobres da população, os negros e os mestiços. Esse movimento, também conhecido como Revolta dos Alfaiates, defendia também a independência do Brasil, os fins do privilégio para os mais ricos, a igualdade de direito entre as raças, a fraternidade e a abolição da escravatura. Os conspiradores colocaram muros na cidade, papéis manuscritos chamando a população à luta. Foram descobertos, presos e enforcados em Salvador no ano de 1799. Nessa imagem podemos representar para vocês, bem no centro assim da Bahia, quando ocorreu esse movimento de chamar a população, e na outra imagem representamos para vocês os principais líderes desse movimento, que foram Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que foram mortos. E o outro movimento é a Revolução Pernambucana de 1817. No início do século XIX, a situação da população de Pernambuco era muito delicada. Não havia dinheiro para comprar comida ou roupa. Diante de toda essa dificuldade, muitas pessoas começaram a achar que a solução dos problemas era, de fato, a independência do Brasil em relação a Portugal. Novamente, mais um movimento querendo a independência do Brasil em relação a Portugal, porque a gente sabe que o governo português queria só lucrar e não pensava na sociedade brasileira como um todo, no bem-estar da sociedade. Isso estava acontecendo porque o rei de Portugal aumentou impostos para manter as vantagens que os agroexportadores e comerciantes portugueses já vinham tendo há muito tempo. Tais medidas ocorreram em um momento em que os produtores de Pernambuco estavam em uma situação financeira difícil por causa do preço do açúcar e do algodão no mercado internacional.
Por isso, muitos estavam com grande dificuldade de pagar impostos que naquele momento ainda tinham sido elevados. As ideias dos revoltosos se espalharam e tomaram os quartéis, os conventos e as ruas. Quando o governador de Pernambuco soube do movimento, ainda tentou acabá-lo, mandando prender os revoltosos. Mas os revolucionários venceram as tropas do governo e fundaram um governo provisório, composto por 5 membros, né? E assim, os revolucionários conseguiram difundir o movimento por outras capitanias e algumas nações na Europa. Quando soube do que estava acontecendo, né, o governo português organizou tropas militares na Bahia e no Rio de Janeiro para acabar com o movimento. A cidade do Recife foi cercada e a comunicação com as outras capitanias foi interrompida. Houve muita luta, mas os revolucionários foram derrotados e seus líderes condenados à morte e executados no Recife e na Bahia. Outros foram perdoados no começo de 1818. Assim, o governo português conseguia manter sua autoridade por meio das armas. Nessa imagem, né, mostrando para vocês, em 1817, no Campo das Princesas, em Recife, os revoltosos dominaram o palácio do governo, né, antes de serem rendidos pelas tropas portuguesas, né, que vieram da Bahia e do Rio de Janeiro. Então, pessoal, esses 3 movimentos que estudamos, né, Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, têm um ponto em comum, que é a população querendo a independência, né, de Portugal, que o Brasil se torne um país independente, porque o governo português só faz lucrar, 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 e o país, nosso país, né, está aí, a população brasileira está entregue, passando por diversas dificuldades que vem acontecendo e não tem nenhum apoio do governo português. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de história, conhecido um pouco mais as revoluções que vieram dando força para esse movimento de independência do nosso Brasil, conhecer a Revolução Pernambucana de 1817, que foi um movimento muito importante aqui para o nosso estado de Pernambuco, né? Um beijo e até a próxima aula de história.